Do Maná do Céu para você, bom dia! Maná de hoje, a paz reina aqui. Eu vou estar lendo em Gênesis 9:5. Você puder pegar a sua Bíblia para acompanhar a leitura, é muito importante. Vamos lá? Então, Gênesis 9:5. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Hoje, quando o Senhor falava a paz reina aqui, né? Reina onde? Nas nossas vidas. E quem é a paz? É Jesus, né? É o Espírito Santo nos guiando. E quando o Senhor está nos levando a gente ler aqui essa passagem, aqui está falando exatamente do que? Quando ele fez um pacto com Noé, quando Noé saiu ali da arca, que o Senhor entregou tudo nas mãos dele e falou para ele ali, né? Se você ler ali no 1 fala, né? Para ele fazer o quê? Frutificar e multiplicar em toda a terra, encher a terra, né? E ali, quando o Senhor nos leva a gente ler os 5 aqui, é falando exatamente que o Senhor nos entrega, ou seja, deu ordem ali, entregou para Noé, mas falou para ele, eu vou requerer da sua vida, né, o sangue da sua vida e de todo animal, olha que tremendo. Entanto que lá, quando o Senhor falou para ele fazer a arca, depois para ele entrar na arca, falou para ele entrar na arca e levar os animais, né? Então o Senhor está falando ali, quando o Senhor falou para ele, agora frutifica, né, multiplica e enche a terra, mas aí o Senhor ali no 5 fala para ele, eu vou requerer, eu vou cobrar, né? Ou seja, vamos prestar conta aqui, trazendo para as nossas vidas, porque nada é nosso, é tudo do Senhor, e Ele vai pedir conta de tudo, da mesma forma que Ele está fazendo aqui, falando com Noé, é para nós também, que tudo nós vamos prestar conta, e aí o Senhor está falando o quê? Que nós não podemos tirar a vida de ninguém, né? Que Ele vai pedir conta até do sangue do animal, se a gente tirar, né, a vida de um animal, e se a gente judiar, né? E aqui o Senhor está falando o quê, né? Da vida de um irmão, se a gente tirar a vida de um irmão, o sangue de todos o Senhor vai pedir, ou seja, a gente vai prestar conta de tudo. E foi quando o Senhor falava hoje, né, comigo, né, a paz reina aqui. Ou seja, a paz reina aqui. O que reina, o que predomina é o Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, né, quando o Senhor me falava sobre essa parte, o Senhor me levou a ler lá a história também de Caim, lembra? O Senhor falou muito de Caim esses dias. Por quê? A gente lembra que a gente já veio com o pecado, então a tendência é a gente fazer o quê? É a gente desobedecer, porque qual foi a entrega ali? Como que Caim devolveu para Deus? Ele devolveu o que estava no coração dele, e o Senhor não aceitou nem ele e nem a oferta dele. Então aqui o Senhor está nos mostrando, né? Ele está mostrando aqui o exemplo para nós hoje do que? A paz reina aqui. Ou seja, Ele deu tudo para nós cuidar, para frutificar. Ou seja, quer continuar com a paz? Quer viver a paz? Ele está falando, vocês não estão sem a paz. Quem é a paz? É o Espírito Santo que está na nossa vida, né? Jesus já deixou aqui o Espírito Santo para a gente viver com a verdadeira paz. Então Ele está falando, qual é a ordem que nós temos que fazer? É frutificar e multiplicar. Encher a terra, né? Não é tirar, não é matar. Ou seja, é devolver para o Senhor a mais, é multiplicar, né? Tudo que o Senhor nos dá, Ele quer que a gente faça o quê? Multiplicar o quê? A paz que excede todo entendimento em nós, que é o Espírito Santo nos guiando, que é o amor de Cristo nas nossas vidas. E aí o Senhor nos leva, falando, quando o Senhor falava hoje comigo, me levou a ler lá sobre Caim, é falando o quê? Exatamente, como que Caim, o Senhor falou muito essa semana, como que Caim, né, deu a oferta dele para o Senhor, não agradou. E, no entanto, o que levou ele ali? A tirar a vida, né? Ou seja, tirar a vida de um irmão. E aqui, quando o Senhor está nos falando aqui, né? A paz reina aqui, ou seja, a paz de Cristo. O Espírito Santo está aqui. Nós não estamos sem isso. Por mais que nós viemos no pecado, né? Viemos ali com o pecado de Adão e Eva, mas a paz reina. Quando o Senhor falava hoje, a paz reina aqui, quem é a paz? É o Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo que está em nós, é o Espírito Santo que reina, é Ele que nos direciona. Então o Senhor está falando, né? Quando Ele está falando aqui que Ele vai pedir conta, é para a gente avaliar e ver, né? Falar o quê? Para a gente avaliar tudo que o Senhor falou com a gente, né? Durante essa semana sobre a nossa entrega, né? O que está reinando em nós? É a paz de Cristo? Ou é o inimigo? Porque o inimigo, ele vai fazer o que ele fez com levar, né?
a dar qual oferta? A tirar a vida do irmão, né? Mas o Senhor está falando que a paz reina, ou seja, o Espírito Santo reina. É Ele que reina, não há outro. Deus, aí, no entanto, que o Senhor mostra aqui a história de Noé, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele entregou para Noé e falou: eu vou pedir conta, né? Vou requerer tudo que eu estou entregando aqui da sua vida, né? E da vida dos animais. E Ele está falando aqui o sangue de todos. Ou seja, nós não podemos tirar a vida de ninguém. E aqui, quando fala tirar a vida, não é só de tirar a vida ali, de matar, não. Lembra? Podemos estar matando com palavra, podemos estar fazendo mal, e o Senhor está falando que, lembra, o Senhor é amor, Ele quer que a gente multiplique o quê? O amor, a paz que excede todo entendimento, o renovo, né? E aí quando o Senhor falava a paz, né, reina aqui, o Espírito Santo reina, porque Jesus, quando foi, Ele falou o quê? Ele deixou o Espírito Santo dele aqui para reinar. Então, quando o Senhor hoje falava, né, a paz reina aqui, é o Espírito Santo que reina em nós. Mas para isso, nós temos que ser como Noé, né? Ser justo, né? E saber que a paz que excede todo entendimento, é ela que reina. Então a maldade, por mais que nós viemos do pecado, nós temos que deixar a paz reinar em nós. Quem é a paz? É o Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos mostra todas as coisas, é Ele que nos leva a gente a frutificar e multiplicar, porque Ele vai levar a gente a frutificar o quê? O amor do Pai, né? A semelhança do Pai. E multiplicar. Multiplicar como? Levando renovo. Eu falo que é nos renovando e levando renovo. Porque cada vez mais que a gente, né, leva alguém ali a ter um encontro com Jesus, a viver a verdadeira paz, né, a ali ter um refrigério, a conhecer Jesus, a gente está se renovando mais porque nós estamos obedecendo, a fazendo a vontade do Pai. Porque o que agrada o Pai é a gente ouvir e obedecer Ele. É ouvir e obedecer. Né? E ali nós vamos saber o quê? Que quem está reinando na nossa vida é Jesus, é a paz de Cristo. É essa que nos reina, né? E aqui quando o Senhor falava hoje que Ele vai prestar, que nós vamos prestar conta, que Ele vai requerer tudo, né? Ó, o vosso sangue, o sangue da vossa vida e de todo animal e também, né, da mão do homem, tudo que nós tiramos, né, a vida de alguém, e é tão tremendo, tudo que o Senhor nos entrega na nossa mão, né, tudo que Ele nos dá aqui é pra gente fazer como Ele falou com Noé, frutificar, multiplicar e encher a terra da paz, a paz que excede todo entendimento, que é o amor de Cristo. Quanto mais a gente levar o amor, mais nós estamos mostrando a paz de Cristo em nós, através de nós, e nós só vamos ter a paz é com Cristo mesmo, não há outro. Por isso que Ele está falando, a paz reina aqui, não é outro. A única paz que reina é Jesus Cristo na nossa vida. Mas só desfrutamos dessa paz se estamos obedecendo, cumprindo os princípios do Senhor. Não fazendo como Caim, né, desobedecendo, irando, tendo inveja, né, que o Senhor falou muito essa semana. Que nós possamos aqui, né, saber que o Senhor está falando hoje com nós, a paz reina aqui. Quem é a paz? É Jesus na nossa vida. Amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor hoje falar, Pai, trazer o maná, dizendo para nós a paz reina. O que prevalece é Jesus na nossa vida, que é a paz, que é o Espírito Santo aqui nos guiando. Pai, que nós possamos, ó Pai, saber que tudo nós vamos prestar conta, que nós possamos ter temor, ó Pai, porque o Senhor já está dizendo, a paz reina, e o Senhor já está falando aqui, ó Pai, o que nós vamos ter que prestar conta para o Senhor é da nossa vida e da vida, ó Pai, do nosso próximo, Pai, que nós, e também dos animais, de tudo que o Senhor nos entrega, Pai, sabemos que aqui nós vamos ter que devolver para o Senhor multiplicado, Pai, e que nós possamos entender, Pai, que a paz já reina, não há outro que reina, é a Tua paz que excede todo entendimento. Se deixamos a Tua paz, estamos fazendo a Tua vontade, seguindo, ó Pai, a Tua ordem, que é te obedecer, Pai, que nós possamos, ó Pai, saber que o Senhor falou muito sobre Caim, mas é mostrando para nós,
nós, ó Pai, como foi a entrega de Caim, Pai, como que Caim estava o coração dele, mas se estamos com a paz que reina, Pai, nós vamos dar amor, nós vamos levar, ó Pai, o seu renovo, que é o que o Senhor nos renova, e através de nós podemos levar a paz que excede todo entendimento, que é o Senhor na nossa vida, que é Jesus nos guiando com o Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por esse maná, muito obrigada, ó Pai, porque aqui o Senhor está falando, não há outro que reina, é a paz que reina, é a paz de Cristo, é o Espírito Santo que reina, não há maldade, a maldade pode estar, mas se estamos com o Senhor, estamos com a verdadeira paz, porque é a paz que reina. Pai, que nós possamos ser direcionados totalmente pelo Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai, nesse dia já, Senhor, avaliar como está o nosso coração e fazer a oração como Davi, Pai, sonda o nosso coração, vê se há algum caminho mal, nos muda, ó Pai, para que nós possamos estar com a Tua presença, que a Tua presença é a que nos dá paz e nos leva, Pai, a gente mostrar a paz que há o Senhor na nossa vida, que é o Espírito Santo nos guiando, que possamos obedecer a Tua voz, porque para vivermos com a verdadeira paz, que é o Espírito Santo, temos que Te obedecer, ouvir qual é a ordem que o Senhor está nos dando, porque como o Senhor fez um pacto com Noé, o Senhor faz conosco também, que tudo nós vamos ter que devolver para o Senhor, e nós temos que devolver multiplicado, Pai, e com cuidado e com amor, porque o Senhor é o amor, e o Senhor nos ama, e o Senhor já está dizendo, a paz reina, não há espaço para maldade, mesmo que o mundo jaz no maligno, mas o Senhor está falando, a paz reina, é o Teu Espírito Santo que reina, e que nós possamos viver com a paz que excede todo entendimento, que é Jesus nos guiando. Assim eu já Te louvo e já Te agradeço, Jesus, muito obrigada por nos aqui estar falando, a paz reina, não há outro, é a paz que excede todo entendimento, que é o Espírito Santo. Obrigada, Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, no nome que é poder, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar, tá bom? Tchau!